A trajetória de um jogador no Palmeiras pode estar chegando ao fim já no meio deste ano. O que vamos discutir hoje traz detalhes sobre essa situação. E também analisa o investimento de quase 41 milhões de reais feito pelo clube no ano passado, mas que no momento vê esse atleta ocupando um lugar de reserva, ficando até atrás de um zagueiro. Vamos ver o que está acontecendo nos bastidores e como a situação financeira do time também pode influenciar nessa história. A Confederação Brasileira de Futebol, a partir de 2027, receberá anualmente 584 milhões de reais de sua fornecedora de material esportivo. O contrato em vigor garante 205 milhões de reais por temporada. Por falar na cúpula do futebol nacional, um dirigente, talvez por receio da polêmica gerada por um artigo recente, decidiu adotar uma medida controversa. Ele enviou um comunicado a todos os clubes, informando que jogadores que subirem na bola, como aconteceu em uma partida recente, serão punidos com cartão amarelo e ainda sofrerão uma falta com tiro livre indireto contra suas equipes. Voltando ao caso do Palmeiras, o investimento de quase 41 milhões de reais feito na contratação de um jogador do futebol argentino no ano passado está gerando polêmica. Ele foi adquirido por 7 milhões de dólares, com a transação envolvendo 700 mil reais pelos 75% de seus direitos econômicos. O jogador vivia grande fase e era um dos principais nomes da seleção argentina, mas a sua passagem pelo Palmeiras não tem correspondido às expectativas. Até agora, nesta temporada, ele tem sido reserva de outros atletas da posição, e quando o time estreou na Libertadores foi ignorado mesmo com a suspensão de um lateral e o outro no banco. Quem recebeu a titularidade foi um jogador que em alguns momentos jogou como zagueiro, mas também ajudou na saída de bola pelo lado direito. Esse reforço entrou em campo nos minutos finais de forma discreta. Ele participou de apenas 6 partidas nesta temporada, sem marcar gols ou dar assistências, algo que chama a atenção. No ano passado foram 12 jogos e desde sua chegada o jogador soma 18 partidas e nenhuma contribuição significativa para o time. Isso faz com que sua contribuição, considerando o alto custo da sua contratação, seja questionada. O que fica na cabeça dos torcedores é: será que ele pode se tornar importante para o clube ou já é hora de negociá-lo? Deixe sua opinião nos comentários. Falando em Palmeiras, há também um jogador uruguaio de 26 anos que expressou o desejo de jogar na Europa. Ele quase foi vendido no ano passado quando um clube italiano ofereceu 15 milhões de euros, mas o time preferiu mantê-lo. Infelizmente, o jogador sofreu uma lesão e ficou fora de boa parte do segundo semestre. Agora recuperado, ele tem conversado com os dirigentes do Palmeiras sobre a possibilidade de uma transferência caso surja uma oferta interessante. Ele foi contratado por 3 milhões e 200 mil euros e o clube pode lucrar bastante com uma venda com valores não abaixo de 13 ou 14 milhões de euros. Ele é um jogador-chave tanto para o Palmeiras quanto para a seleção uruguaia, sendo constantemente visado por clubes da Itália e da Inglaterra. Essa possibilidade de venda precisa ser observada de perto. Agora é difícil imaginar uma venda por valores inferiores a 13 ou 14 milhões de euros, já que o atleta é titular no clube e na seleção, sendo constantemente alvo de interesse de clubes europeus. Isso fez o Palmeiras começar a buscar alternativas, como um lateral esquerdo brasileiro de 25 anos que joga no PSV. Embora ainda não tenha sido apresentada uma proposta oficial, o clube deve intensificar as negociações nos próximos dias. O contrato do jogador está chegando ao fim no PSV, onde ele é titular absoluto, e ele poderá assinar um pré-contrato a partir de 1º de julho, com a possibilidade de se transferir sem custos. Em relação ao Palmeiras, o time tem um confronto importante contra o Sport neste domingo e a vitória é essencial para se recuperar do empate na estreia do Campeonato Brasileiro. Mudando um pouco de assunto, a partida contra o Sporting Cristal, realizada na quinta-feira, ainda está gerando muitos comentários nas redes sociais, principalmente por conta de uma jornalista que cobriu o jogo. Ela, com experiência em outras mídias, estava no estádio e fez 2 perguntas diretas a jogadores logo após a vitória. Uma delas foi para um atleta que perdeu a titularidade, o que o deixou visivelmente incomodado, já que ele ressaltou que não há titulares ou reservas. O outro jogador foi questionado sobre o fato de não ter marcado gols em clássicos, o que gerou grande repercussão entre os torcedores.
O efeito nas redes sociais foi imenso, com quase 1.700 comentários em sua postagem, quando normalmente sua média não ultrapassa 100. Muitos torcedores criticaram, mas também houve elogios à coragem e firmeza nas perguntas feitas pela jornalista. Agora fica a dúvida, ela foi agressiva demais nas perguntas, ou fez o que qualquer repórter deveria fazer? A discussão está aberta e os torcedores têm se manifestado sobre o assunto. O Palmeiras segue vivendo um momento delicado no mercado de transferências, onde muitas movimentações têm repercutido diretamente no elenco e na forma como a torcida vê o clube. O cenário atual é de grande expectativa não só por causa dos jogadores que estão no time, mas também pelos que podem sair e pelos que estão sendo cogitados para reforçar o grupo. A gestão do clube parece estar ciente dos desafios e está buscando equilibrar suas finanças com a necessidade de trazer atletas de peso para manter o time competitivo tanto no cenário nacional quanto internacional. Com relação aos atletas que estão no radar do Palmeiras, um dos nomes mais comentados é o lateral esquerdo uruguaio, que tem demonstrado vontade de se transferir para o futebol europeu. Ele tem contrato até o final do ano, mas a proposta de venda do clube italiano no ano passado mostra que o Palmeiras já foi procurado por grandes clubes. A situação é um tanto complexa, pois o jogador é essencial tanto para o Palmeiras quanto para a seleção uruguaia. A qualidade do atleta é inegável e sua saída pode representar uma grande lacuna na lateral do time, o que leva a uma série de especulações sobre a chegada de novos jogadores para o setor. O Uruguai e a Itália podem ser os próximos destinos do atleta, mas o Palmeiras terá de negociar um valor significativo, caso queira realmente se desfazer dele, já que o clube exige no mínimo 13 ou 14 milhões de euros para liberá-lo. Enquanto isso, no próprio Palmeiras as movimentações continuam. O clube tem se mostrado atento ao mercado, especialmente a novas oportunidades que podem surgir. Há também uma preocupação constante com a qualidade do elenco, principalmente no que diz respeito aos reforços, que, embora caros, ainda não tenham se mostrado capazes de entregar o que se espera. O caso do jogador que chegou ao Palmeiras com grande expectativa, mas que tem sido constantemente preterido nas escalações, é um exemplo claro disso. Sua adaptação ao futebol brasileiro e ao esquema do Palmeiras não tem sido fácil. Apesar de ser um jogador de qualidade, que em sua época no futebol argentino brilhou, e até se destacou na seleção nacional, ele não tem mostrado o mesmo desempenho no Brasil, o que faz a torcida questionar se vale a pena manter um jogador tão caro sem que ele tenha tido a chance de se mostrar nas partidas mais importantes. Além disso, a situação financeira do clube tem influenciado bastante nas decisões tanto nas vendas quanto nas contratações. O Palmeiras, assim como outros clubes brasileiros, busca uma forma de equilibrar a folha salarial e ao mesmo tempo garantir que o elenco seja competitivo. Para tanto, a estratégia tem sido diversificada, não apenas trazer reforços que possam agregar em termos técnicos, mas também procurar atletas que se encaixem financeiramente dentro do orçamento do clube. Isso é um reflexo de um cenário mais amplo do futebol brasileiro, onde os clubes têm se preocupado cada vez mais com suas finanças, principalmente em relação ao fair play financeiro e aos contratos de jogadores. A janela de transferências, que se abre em junho, promete ser um dos maiores desafios para a diretoria do Palmeiras, especialmente com o time em processo de construção e busca por peça-chave. Durante o mês de maio, o clube já começa a sondar atletas que possam chegar para o elenco, com foco naquilo que é considerado a prioridade do time, reforçar os setores que ainda apresentam deficiências, como a lateral direita e a parte defensiva. Com a saída de alguns jogadores, o Palmeiras também se vê em uma situação em que precisará repor nomes importantes, e o mercado europeu surge como uma grande alternativa para isso. A estratégia do Palmeiras passa por uma renovação gradual, com o objetivo de não só manter a competitividade dentro do Brasil, mas também tentar conquistar uma vaga mais sólida em torneios internacionais. A Libertadores, por exemplo, continua sendo um objetivo primordial, mas a gestão sabe que o time precisa ter mais consistência para avançar mais longe na competição. O elenco tem potencial, mas em muitos aspectos ainda falta aquele jogador que,
possa ser decisivo nos momentos mais complicados das competições. Além disso, a decisão de manter alguns jogadores mesmo com ofertas tentadoras tem mostrado que o clube não quer vender seus atletas mais importantes sem que isso seja absolutamente necessário. Isso ocorre principalmente com atletas como o lateral uruguaio, que é peça-chave para o Palmeiras. No entanto, os dirigentes sabem que a saída de um jogador de peso pode ser vantajosa financeiramente, mas também arriscada em termos de desempenho. Por isso, uma venda agora só será feita caso a proposta seja realmente interessante para o clube, tanto em termos financeiros quanto esportivos. A questão das contratações também passa por um ponto crucial: a necessidade de encontrar jogadores que não só se destaquem tecnicamente, mas que também se encaixem dentro da filosofia de jogo do Palmeiras. O time tem se caracterizado nos últimos anos por ter uma defesa sólida e um meio de campo eficiente, mas a lateral direita e outros setores ainda precisam de mais consistência. A contratação de jogadores com esse perfil é o que deve dominar as próximas movimentações do clube, especialmente com a janela de transferências de junho se aproximando. Além disso, a necessidade de rejuvenescer o elenco também é uma prioridade. O Palmeiras, como muitos outros clubes, tem buscado investir em jogadores mais jovens que possam trazer uma nova energia para o time e ajudar na renovação do grupo. Esse tipo de contratação se tornou cada vez mais comum nos últimos tempos, com clubes que procuram combinar a experiência de jogadores mais velhos com o vigor e o potencial de jovens atletas. A relação entre a diretoria do Palmeiras e seus jogadores também tem sido uma peça fundamental nesse processo de construção do elenco. Há uma preocupação com o relacionamento com os atletas e com o ambiente no vestiário. Por isso, o clube tem investido não só na parte técnica, mas também na gestão do grupo, buscando manter o ambiente saudável e focado nos objetivos da temporada. A forma como a diretoria lida com as pressões externas e com a cobrança da torcida também é um fator importante que pode influenciar nas futuras decisões. Com a proximidade da janela de transferências e os rumores sobre possíveis saídas de jogadores, o Palmeiras está se preparando para o que vem pela frente. O clube sabe que o mercado é volátil e que, por mais que existam algumas certezas, muitas decisões ainda estão por vir. O trabalho de observação e monitoramento de possíveis contratações continua, mas também existe o reconhecimento de que a base do time precisa se manter forte com foco na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. É certo que mudanças podem ocorrer, mas o objetivo do clube permanece claro: continuar brigando nas competições e, ao mesmo tempo, construir uma equipe competitiva para o futuro. O time também se prepara para a sequência da temporada com o Campeonato Brasileiro, que promete ser ainda mais disputado. O Palmeiras terá que se adaptar rapidamente às exigências do calendário, com jogos decisivos e uma pressão cada vez maior para manter o alto nível de performance. A torcida, como sempre, estará atenta e cobrando resultados, principalmente em relação às decisões que envolvem jogadores-chave e as estratégias para reforçar o elenco. Com isso, o Palmeiras segue sua jornada em busca de novas conquistas, mas também lidando com os desafios financeiros e as inevitáveis mudanças que acontecem no futebol. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras continuando. O que parecia um simples boato ganhou força nos últimos dias. E agora ninguém consegue ignorar, né? A Qatar Airways teria feito uma proposta histórica para adquirir o Palmeiras, um dos maiores clubes de futebol do Brasil. A informação, que começa a circular com intensidade no mercado, tem agitado as redes sociais e os bastidores da imprensa esportiva. Será que o Verdão está prestes a dar um passo audacioso para o futuro? Acompanhe os detalhes dessa negociação que pode mudar o rumo do futebol brasileiro. Segundo fontes próximas ao clube, a proposta da Qatar Airways superaria qualquer negociação anterior no cenário do futebol nacional. A companhia aérea, que opera com uma das maiores frotas do mundo, já demonstrou interesse em investir no esporte em diversas ocasiões. Mas agora parece querer algo ainda mais grandioso: tomar as rédeas de um gigante do futebol brasileiro. Se confirmada, a compra do Palmeiras representaria não apenas uma injeção de dinheiro para o clube, mas também uma forte expansão da marca Qatar Airways no mercado esportivo internacional.
A proposta do consórcio qatariano, além de cifras astronômicas, incluiria investimentos pesados em infraestrutura e no elenco alviverde. Há quem diga que o Palmeiras poderia até mesmo se tornar um dos maiores clubes do mundo em termos de poder financeiro, comparando-se com grandes potências europeias. O time, que já possui uma história vitoriosa nos últimos anos, com títulos da Libertadores e campeonatos brasileiros, poderia ganhar ainda mais força em competições internacionais, com a ajuda de uma das empresas mais poderosas do setor aéreo mundial. O impacto dessa proposta não afetaria apenas o Palmeiras, mas também o cenário do futebol brasileiro como um todo. Outros clubes estariam certamente atentos a essa movimentação do mercado, que pode criar um novo padrão de investimentos e parcerias no futebol nacional. Para os palmeirenses, a possibilidade de ver o clube receber tal aporte financeiro é algo difícil de imaginar, mas ao mesmo tempo incrivelmente atraente. A promessa de um futuro com mais títulos, mais protagonismo global e mais recursos para reforçar o elenco pode ser irresistível. Em meio à especulação, os dirigentes do Palmeiras ainda não se pronunciaram oficialmente sobre o assunto. O que se sabe, no entanto, é que essa proposta representa mais do que apenas uma oferta financeira. Ela carrega consigo uma visão de crescimento, de transformação e de ambição. E agora, a pergunta que fica é: o Palmeiras aceitará essa oferta histórica e dará início a uma nova era sob o comando da Qatar Airways? O futebol brasileiro, sem dúvida, está prestes a viver um capítulo emocionante em sua história. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo, avante palestra!